Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que responsabilidade. Trazer uma palavra aqui no culto de domingo. Tem que ser muito amiga, não é? É ou não é? Para confiar, tamanha responsabilidade, que ele sempre perde tempo, que agora voa, né? O livro de Jó, capítulo 1. Semana passada ele falou comigo assim: domingo um amigo vai pregar, o irmão Fernando, e a gente está acostumado a trazer uma palavra só na quinta, e eu não me liguei que era eu não. E ele falou: não, é você não. Eu falei: amém. Vamos ver o que Deus vai falar conosco essa noite. Quem achou o livro de Jó, diga amém. Amém. Achou não? Jesus é perfeito. Capítulo 1 adiante. Não vou ler muito não, tá? Livro de Jó. Muito conhecido esse texto. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos. Quantos filhos? 7. E 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssimo agente a seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava-os Jó e o santificava, e se levantava de quem está comigo aí, diga amém. Amém. De madrugada, repete. Madrugada. Isso. E oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Amém. Oremos. Deus santo, de poder e de glória, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Que essa palavra, meu Deus, venha ser para salvação, libertação e vida eterna. E eu te peço algo mais, meu Deus, como de costume: não deixa ninguém sair da mesma forma que entraram, mas antes sejam tocados pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Quem prestou atenção no texto, você vai notar que Jó era um homem muito temente a Deus, muito reto, andava na direção de Deus, e Deus era testemunho de Jó. E aqui eu já aprendo algo que Deus quer de cada um de nós. Deus quer ser o seu testemunho. Ele quer testemunhar daquilo que você tem feito para Ele. E aqui ele encontra um homem do jeito que ele queria. E você vai ver que no decorrer do texto, esse homem era muito próspero. E ele também tinha a sua esposa, que não foi citada, tá? 7 filhos e mais 3 filhas. E sucedia que eles faziam festa. Cada dia um dia de festa na casa dos irmãos. Eles convidavam as 3 irmãs. Só Deus sabe o que passava naquela festa.
Mas agora o pai de família Jó, o texto está dizendo que ele faz algo que às vezes você tem muito tempo que você não faz, ou às vezes alguns fazem, ou às vezes você nunca fez. Você já acordou de madrugada para você orar pelo seu filho? Em sacrifício? Levantou da sua cama 3 horas da manhã e falou: vou lá no monte. Já fez isso? Sim ou não? Alguém já fez isso? Pois Jó fazia. Jó era rico, tinha empregado a rolé. Ele poderia ter dado a ordem: vai lá e faz isso para mim. Não, a Bíblia diz que ele saía de madrugada. Aqui, ó. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada para sacrificar segundo o número de filhos que ele tinha. Se ele tinha 10, ele fazia 10 sacrifícios. Era 10 altares. Se fosse boi, era 10 boi para cada filho. Se fosse ovelha, era 10 ovelhas para cada filho. E tinha fogo, sacrificava o Senhor. E Jó orava assim: se por acaso os meus 10 filhos têm blasfemado contra ti. Eles não confessavam nada para o seu pai, nada disso. Mas Jó subjugava no seu consciente: será que eles não erraram contra Deus? De tão temente ao Deus vivo que Jó era. Ele temia tanto que ele tinha medo dos seus filhos errarem contra Deus e ele não ficar sabendo. E antes que Deus viesse cobrar, o que ele fazia? De madrugada, ele levantava e ia sacrificar o Senhor pelos 10 filhos. Tem coragem? Sim ou não? Você só vai colher alguma coisa lá na frente se você plantar agora. E seus filhos estão pequenininhos. Amém? Eles estão pequenos. Você só vai colher um grande homem, uma grande mulher lá na frente, se você plantar a oração deles agora. Jó fazia antes de acontecer. Ele orava: Deus, se por acaso, pelo menos eles pensaram ou blasfemaram contra ti, ainda que fosse um pensamento, eu estou aqui em sacrifício. De madrugada. Eu sei que tem dia que você nem ora. Tem dia que você nem lembra de oração. E tem dia que você ora para todo mundo, até para o papagaio, e não lembra do seu filho. Não adianta falar que é mentira, porque esquece. Porque você pensa assim: está aqui do meu lado mesmo, então Deus já pegou ele. Não é bem assim. Cita o nome dele. Jó, quando ele fazia sacrifício, por mais que tinha um só mais arteiro do que o outro, ele fazia para os 10. Pegou? Agora para lembrar uma outra história. Deus chama um homem chamado Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Ele chama esse homem para vem comigo, siga-me, me acompanhe. Eu vou para um caminho que eu vou te mostrar aí. E Abraão sai, sem destino nenhum, só com a voz de Deus, irmão. 2 homens aqui obedientes, você vai ver: Jó e Abraão. As histórias são parecidas, só que agora você vai ver um homem que se tornou o nosso pai da fé, por acreditar e crer tanto no Deus que ele servia, que o chamou. Você vai ver agora esse homem chamado Abraão. No meio do caminho, Deus promete algo para ele. Todo mundo conhece essa história. O filho demora, eles colocam o carro na frente do boi e ele nasce Ismael. Mas não era esse ainda. Depois nasceu Isaac.
Eu estou adiantando a história porque o tempo vai embora. Agora presta atenção. Nasce Isaac. Abraão já era riquíssimo. Tudo que ele mais queria não era riqueza, não era nada disso. Era só um filho. E agora, aos 100 anos de idade, Deus deu para ele um filho. E agora ele cresce. O menino vira um grande companheiro de Abraão. E Deus chama Abraão no particular e fala com Abraão assim: eu quero que você sacrifique Isaac para mim. Se você prestar atenção no texto, voltar lá atrás e ler, você vai ver que ele não conversa com a esposa, não fala nada. Ele chama os seus servos e diz: olha, arreia aí para mim uma jumenta. Pega também um cutelo, machado, lenha, arreia aí e vem comigo. E ele sai sem Sara saber. O texto diz que eles andam 3 dias e noite até chegar no monte para sacrificar Isaac. 3 dias. E não era um monte daquele que você chega de carro, não, irmão. É um monte que tinha sacrifício. Quem está entendendo? Aí chegou um certo ponto, ele disse ao seu servo: olha, espera aqui que agora eu vou subir, eu e o Isaac. O resto da história você já sabe. Eles começam a subir um morro, e o filho pergunta: cadê o... eu estou vendo tudo aqui, a lenha, a faca, mas cadê o sacrifício? Eu quero fazer 2 comparações aqui. Um pai que ora, que daria a vida pelo filho, e um outro pai de tanto temor e fé, ele era capaz de entregar o seu próprio filho. Com isso eu quero que você aprenda: o Deus que criou todas as coisas, às vezes ele vai precisar, vai ter momento que ele vai te chamar com uma responsabilidade maior, um sacrifício maior pela vida dos seus filhos. Porque você é o espelho de amanhã. Seu filho, meu filho, tem que ser melhor do que você. Quando Deus chama Abraão para sacrificar o único filho, ele tinha todos os motivos, irmão, de murmurar de tudo quanto é jeito, de falar: Senhor, eu demorei praticamente 100 anos para me ter um único filho, o Senhor agora me pede um único. Ele tinha todos os motivos de murmurar. Se Sara tivesse sabendo disso aí, minha filha, tinha dado um infarto, morria. Morri. Tem coragem de sacrificar seu filho? Tem? Não tem, ninguém tem, irmão. Você imagina se ela fica sabendo que ele ia matar? Rapaz, eu vou te falar que tinha morrido antes do menino. Mas a coragem, irmão, a fé. O que passou na mente de Abraão? Peraí, eu demorei 100 anos, mas ele falou que me dá e me deu. Se ele está pedindo, com certeza ele vai me dar uns 10 depois desse. É ou não é? Isso é fé ou não? Ter fé naquele que faz, irmão. Então aqui eu aprendo a acreditar no Deus que você está servindo e confiar no Deus que você serve. Ou seja,
Quando você entregar a sua vida, o seu filho, a sua família para Jesus, é para Jesus mesmo. E ter fé que Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai levantar, Ele vai criar um caráter. Mas isso depende muito de nós, irmão. Quando eu vejo o Jó levantar de madrugada, sem precisar. Você imagina o cara mais rico da província, tem tudo na mão, irmão. Um monte de servo, um monte de coisa. Levantar de madrugada para sacrificar pela vida dos filhos. Sabe o que isso quer dizer? Eu tenho tudo isso, 500 cabeças de jumenta, 500 cabeças de boi. Irmão, que tinha um boi naquela época, era como se fosse uma Hilux na garagem hoje. Quem tinha uma junta de boi naquela época, era como se tivesse uma Hilux na garagem hoje. Quem viveu na roça sabe disso. Lembra? Quem tinha uma charrete para socorrer um doente naquela época lá na roça, aquele era o táxi mais caro da época. Então você imagina um homem agora riquíssimo, mas isso para ele, não importava. O que era mais importante para Jó? O que era mais importante para Jó, gente? Os seus filhos. O que é mais importante para você? A gente nasce, cresce, né? Hoje eu peguei meu pai, levei no restaurante. E fui numa alegria, rapaz. Uma alegria. E ele falou assim: meu filho, isso aqui eu não pude fazer, não. Pegar vocês e levar vocês no restaurante eu não pude fazer, não. Mas o que eu pude disciplinar e educar, para vocês não andar no caminho errado, isso eu fiz. Se eu for embora amanhã, eu cumpri minha caminhada, eu cumpri meu legado, e cumpri mesmo. Nenhum filho, irmão, entrou nas drogas. Não tem nenhum filho desviado para caminho de presídio, história de nada disso. Falta converter. Mas o legado ele deixou. A mesma coisa, querido, é nós. O que Jó queria deixar para os seus filhos? Um legado. Olha, eu tenho tudo isso. Se você percorrer a história, eu não vou entrar nesse detalhe da morte dos filhos. Mas tem uma parte muito importante aqui, que eu tiro de exemplo. Você vai ver que Deus permite muita coisa na vida de Jó. Muita coisa. Sobreveio sobre a vida dele. Morre os filhos todinho. Ele perde tudo. A única coisa que ele não perdeu foi o quê? O quê? Não. A esposa. Deus não deixou ninguém tocar nelas. Já viu o poder que tem na mão de vocês? Mulheres, esposas. Deus não deixou o diabo tocar nela. Você entendeu ou não? Por quê? Deus já tinha projeto de restituir tudo. Para restituir, ele não podia. Como é que ele fazia? Como é que não consegue educar filho sozinho, não é? Quando se tem uma menina, depende muito da mãe. Quando se tem um menino, depende muito do pai. Não é assim? Deus não deixou tocar nela. Entendeu? Deus é poderoso demais. E o diabo podia educar, tá? Ele chega a ferir Jó na última mesmo. Só que nela não. Ela chega a blasfemar a ponto de mandar ele morrer. E Deus lá em cima, mais Jesus e o Espírito Santo estava dando risada, falando: você vai ver, espera só um bocadinho, você vai ter que chegar a 10 de novo. O
Espera só um pouquinho no capítulo 42, você vai ver, você vai ter que gerar mais 10. Eu não deixei tocar em você, porque você é muito importante. Então tem uma importância muito grande, irmão. Se você percorrer essa história, você vai ver ela blasfemando o tempo todo. Mas Deus sabia que ela era importante. Deus sabia do valor dela. Não deixa o diabo tocar nela. Não deixou. E o que mais me chama a atenção nas atitudes de Jó, momento algum, irmão, eu vejo gente blasfemar com menos que isso. Pequenas coisas. E às vezes o segredo da nossa vida andar para frente é travar a nossa boca no meio da dificuldade, no meio da luta. Se não for para glorificar o Senhor, não murmura não. Se não for para glorificar o seu Deus no meio da luta, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, não murmura. Aleluia. Que em vez de andar para frente, vai andar para trás. Automático. Deus podia ter mudado a vida de Jó assim, ó, no primeiro capítulo. Você vai ver que tem 42. Né? Você pega o povo saindo do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, e você vai ver, você percorre a história do Mar Vermelho até a Terra Prometida, você vai ver que são poucos quilômetros, 2 ou 3 dias de carro, aí eu acredito que chegava lá. O povo ficou rodando 40 anos. Falar demais, blasfemar demais. Só ficou rodando, não chegou a lugar nenhum. Mas por que Deus não fez rápido assim na vida de Jó? Porque a metade de Jó murmurava demais. Ela era muito importante, mas a língua dela... Já pensou olhar para o seu marido e falar: abandona o seu Deus e morre, já não tem mais jeito, esse Deus não existe. Isso é contender contra o Deus vivo. Aí você pega Abraão aqui cá atrás, você olha levando o sacrifício, o próprio filho, em silêncio, de boca fechada. E Deus fez? Fez. Proveu tudo. Aqui Deus fez? Fez. Mas primeiro ele teve que dar uma lição. Alguém precisava aprender uma coisa. Com isso eu aprendo. E quanto mais a gente fala no meio da dificuldade, no meio da luta, mais demora a chegar a vitória. Eu estava preparando o livro, o Evangelho de Lucas, que fala do filho pródigo. E ele tinha tudo para arrebentar, para ser um filho abençoado. Não é? Você está lutando para você chegar num patamar diferente, financeiramente falando. Ele já nasceu desse lar. E ele disse: olha, eu quero tudo que é meu, tudo que eu preciso ir embora, eu quero ir embora. Não tem coisa melhor, né? Você deixar o próprio Deus cobrar do desobediente. Por mais que doa, a gente tem que deixar. Aqui eu vi Deus trabalhar na vida do pai e vi o diabo envenenar a vida do irmão.
e vi Deus trabalhar no coração daquele que pediu tudo para ir embora. Só que quando ele pede tudo, você vai ver que ele morando ali praticamente no meio dos porcos, sozinho. E você vai entender que o único lugar que o diabo não consegue entrar na sua vida é na sua mente. Porque a Bíblia vai dizer que ele, caindo em si, ele só raciocinou: peraí, até os empregados do meu pai como melhor do que eu. Não. Ele não falou nada, mas a Bíblia vai dizer que ele, no seu consciente, ele diz: eu levantar-me-ei e ter com meu pai. E vou dizer: eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra, e não sou digno de ser chamado de filho, mas me tenha como um dos seus empregados. A melhor coisa, irmão, quando nós reconhecemos que nós erramos, como Jó reconheceu, sem saber que o filho errou, sem saber do que os filhos falavam, do que era falado no meio daquelas festinhas, ele reconhecia: não, deve ter uma coisa errada, vamos sacrificar. O jovem agora que perde tudo, ele diz: eu não vou sacrificar, por mais que eu seja chamado de empregado, mas eu vou voltar para trás, eu vou reconhecer o meu erro. E quando a gente reconhece, até anel no seu dedo eles põem, sandália no seu dedo. Aleluia. Levantar-me-ei, só pensou. O diabo não entrou aqui, porque se ele ouve isso, ele ia fazer de tudo para convencer de ficar naquele lugar. Calma aí que vai melhorar, rapaz, daqui a pouco você vai melhorar. Falsas promessas. A melhor coisa, irmão, é reconhecer quando a gente erra, quando nós erramos. E mesmo quando nós erramos, nós não erramos, nós pedimos misericórdia. Até quando não erramos. Jesus, ele é maravilhoso, irmão. Maravilhoso. O que Deus fez na vida de Jó foi algo tremendo. O que ele precisou passar foi para dar uma lição em alguém. Às vezes esse alguém sou eu, esse alguém é você, porque a palavra existe até hoje. Aleluia. Isso me ensina a não murmurar no meio da luta. O recado é esse. E essa palavra também nos ensina a sacrificar pelo aquilo que é mais valioso na sua vida. Você não tem mais nada valioso a não ser os seus filhos aqui nessa terra. É o maior tesouro. A Bíblia que diz isso. O maior tesouro do homem na terra é os seus filhos, é os seus herdeiros. Mas não tenha nada para receber, mas se você tem caráter, se você der caráter para ele crescer na justiça de Deus, irmão, isso aí já é o suficiente. O resto Deus prospera. Aleluia. O resto Deus faz. Aleluia. Não precisa. Deus, ele é tremendo, irmão. Abraão poderia ter blasfemado de tudo quanto é jeito e falar: Deus, o seguinte, eu já andei um dia, mas eu preciso voltar para trás, não falei nada com a Sara. Ele deve estar desesperado atrás de Isaac lá. Não. Continuou 3 dias, irmão, para chegar até no monte e sacrificar o Senhor. Tem gente que fala assim: hoje eu vou acordar 3 horas da manhã. Meu amigo, acabado na cama e só Jesus. Aqui não, aqui ele levantava de madrugada, sacrificava pela vida dos filhos. Esse negócio não. Abraão andou 3 dias, foi 3 dias mesmo, para chegar no monte e sacrificar o Senhor. O que
que eu aprendo com isso, irmão? Às vezes aquilo que nos custe muito é o que vai dar resultado. Porque quando toca na carne para sacrificar à noite, levantar 3 horas da manhã é difícil. É ou não é? Muito difícil. Às vezes é o melhor sono, é ou não é? Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Glória a Deus. Todo sacrifício vale a pena, irmão. Desde que tenha um objetivo como esse. Tem que ter um objetivo. Eu te convido. Você começar a sacrificar mais pela vida dos seus filhos. Você quer que ele seja um pregador? Você quer que ele seja um levita da casa de Deus? Aleluia. Você começa a consagrar ele. É preciso. Ah, mas ele já se encontra nas drogas. Já não tem mais jeito. É, ué. Às vezes você conhece alguém que está desse jeito, já perdeu a esperança, o filho já está na droga, já entrou no caminho errado. E a primeira coisa que o inimigo coloca na mente da gente é isso, meu irmão, acabou. Agora já era. Você não plantou antes, agora não. Ainda dá tempo. Glória a Deus. Deus, irmão, ele continua operando além daquilo que pedimos e pensamos. Aleluia. Mas precisamos nos posicionar. A partir do momento que você se posiciona, Deus faz. Deus faz. Jó se posicionou e falou: olha, você pode fazer o que você quiser. Você quer parar de me seguir? Você quer me largar? Você quer parar de adorar o meu Deus? Pode embora. Fica à vontade. Deus me deu. E Deus me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra, irmão. Deus me deu, Deus tomou, e Ele é dono de tudo. Se Ele quiser fazer tudo de novo, Ele faz. Está comigo? Tá, não está? Vai com Deus. O meu negócio é com Jesus. Amém? Foi assim que Jó se posicionou. Quando ela mandou ele abandonar o seu Deus e morrer. Ele posiciona de uma forma que o diabo é quebrado no meio. Ali, Deus já entregou a vitória para Jó. Posicione. Começa a adorar a Deus de madrugada. Começa a buscar o Senhor. Colocar os seus filhos debaixo do seu joelho. Eu trouxe essa palavra porque ela tinha dos pais. Eu falei assim: eu vou pregar alguma coisa que traga uma responsabilidade para o sacerdote do lar. Não tem maior responsabilidade do que essa, irmão, orar pelo aquilo que é seu, por herança. Quando Deus confia em nossa vida entregar um filho ou uma filha, é porque Ele vê capacidade na gente. Ele vê capacidade. Só que muitos são covardes, né? Mas Ele continua acreditando em você. Ele vê capacidade em você. Quando Ele olha de cima, Ele vê capacidade. Nós precisamos nos posicionar, porque às vezes os nossos filhos não sabem nada de Deus ainda, mas você sabe. Ele não sabe caminhar ainda com Jesus, mas você sabe. Ele não sabe orar ainda, mas você sabe. Essa semana nós estávamos falando disso, né, Nath? Ele estava falando disso. Somos nós que temos que conduzir os nossos filhos ao altar. É nós que temos que chamar a atenção deles. Essa responsabilidade não é do grupo de jovens, não. Não é do grupo de oração da igreja, não, não é não. É do pai e da mãe.
Essa responsabilidade é sua. Toma posse dela. Vai orar, vai jejuar. E não pense que está perdido, não. Tem jeito. Aleluia. Faz um sacrifício. Você quer ver ela de novo aqui? Pode contar até 3. Faz um sacrifício, você vai ver Deus trazendo tudo que ela entrou aqui. Ué. Quero orar, pastor. Vamos orar, irmãos. Assim como Deus usa a vida de Jó para nos ensinar a sacrificar pela vida dos nossos filhos, eu gostaria que isso ficasse lição daquilo que você tem mais importante na sua vida. É a sua família, a sua casa. Amém? Essas crianças que estavam aqui agora apresentando aqui também. O caminho é só nós que vai colocar elas no caminho. É a gente que coloca elas nesse caminho. Se você não entrar por aquela porta ali, ó, sozinho, ela não vai conseguir vir. E o pior de tudo, né? Que tem uns que falam, hoje eu queria ir. E o pai fala, não, hoje eu não vou não. Está pecando. Vamos forçar, irmão. Vamos fazer um focinho, trazer as crianças para adorar o Senhor. Da boca das crianças sai o perfeito louvor. Você imagina as crianças aqui no timbu, de crianças louvando e o céu se abrindo? Juntar as crianças de todo mundo aqui. Fantástico. Feche os seus olhos. Deus, Tu és soberano nessa palavra. Eu sei, meu Deus, que o Senhor usou, meu